Bem, a graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos aqui no Salmo 87, está aqui a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e de conduta. Salmo 87 fala sobre Jerusalém, a amada de Deus. Vamos aprender princípios e valores tremendos sobre essa cidade tão importante para o povo de Israel e que também deve ser importante para o povo de Deus, o Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Então vamos que vamos, começamos lá no Salmo de número 1, já estamos no Salmo 87, avançando dia a dia, estudando esses lindos salmos, esses poemas hebraicos, esse louvor, essa adoração, essa escritura linda, sagrada, abençoada, tanto para Israel quanto para nós que somos cristãos. Então, Salmo 87, versículo 1, o texto sagrado diz: fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro, com a Etiópia, lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor a registrar os povos dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Vamos falar juntos? Se você puder falar junto comigo: todas as minhas fontes estão em ti. Olha que frase profunda, olha que frase poderosa nós vemos aqui no Salmo de número 87. Então, vamos aprender, através dos comentaristas bíblicos, o que significa tudo isso que nós acabamos de ler no Salmo 87. É interessante que esse salmo, embora tenha sido muito comum em outros salmos relativos a Sião, ou seja, Sião aqui sempre uma referência a Israel, ele vai além deles ao retratar os habitantes das nações ao derredor, as nações gentílicas, que estavam ali de alguma maneira incorporadas entre os cidadãos de Sião. Entre os cidadãos de Israel haviam povos de outras nações ali no meio, morando em Jerusalém. Isso poderia ser entendido como uma espécie de conversão mundial de pessoas dentro de nações mencionadas no Salmo, que eram representações daquelas nações que outrora em tempos eram hostis a Israel. É interessante, Ou seja, estavam ali no meio de Israel, se inseriram à comunidade de Israel, receberam as bênçãos e promessas do povo de Israel. Outras passagens do Antigo Testamento, falam da oferta da salvação aos gentios, Isaías 2, de 2 a 4, Miqueias 4, de 1 a 5, Zacarias 8, 23. Então nós vemos um Deus que salva universalmente todos os povos, todas as nações, todas as línguas, tribos, povos e raças. Deus quer salvar, sim, a partir de Jerusalém, a partir de Israel, a partir da semente messiânica que foi Jesus de Nazaré. Se lembra a promessa a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus é salvar universalmente todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E esse salmo se encontra sozinho aqui entre os escritos do Antigo Testamento, ao representar essa união de nações, como um novo nascimento na cidade de Deus. Que cidade é essa? Jerusalém. O que faz dele também um salmo eminentemente messiânico. Um salmo messiânico. É interessante que esse salmo fala de Jerusalém como sendo igualmente uma espécie de metrópole de judeus e gentios. O coração de Deus sempre foi esse: salvar o seu povo, o que hoje nós chamamos de judeus, mas também salvar outros povos, o que hoje nós chamamos de gentios. Resta, portanto, afirmar que o salmista está falando da conversão vindoura daqueles que outrora eram inimigos de Israel e da plena incorporação deles na cidade de Deus, a cidade de Jerusalém ou Jerusalém. Como diz o apóstolo Paulo
A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Gálatas 4, 26. Então, é uma das passagens impressionantes aqui do Antigo Testamento em que particularidade do judeu é transcendida e a universalidade do propósito divino é vislumbrada por todos. Nações estrangeiras aqui são descritas como cativas ou tributárias, nem mesmo fazendo homenagens voluntárias à grandeza ou à glória de Sião, mas sendo sim incorporadas em meio ao povo de Deus, um povo, o povo que, claro, Israel era um povo de nascimento, eram os filhos dela, também inseridos outras nações. Então, nem mesmo os piores inimigos de sua raça, os tiranos, os opressores dos judeus, como Egito e Babilônia, né, que perseguiram muito, mataram, ao mesmo tempo foram grandes inimigos de Israel, são ameaçados com maldição aqui nesse salmo. Nenhum grito de alegria é levantado como expectativa de sua derrota, mas sim os privilégios da cidadania. Aqueles que eram incorporados a Israel são estendidos a eles a mesma graça, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, e são saudados aqui nesse lindo salmo, um salmo de conversão dos gentios, são saudados sim como se fossem irmãos, e são irmãos, né? Então, em primeiro lugar, vemos o Salmo 87, de 1 a 3, primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês, a cidade escolhida por Deus. Jerusalém, ou Jerusalém, também chamada de Sião, é a cidade escolhida por Deus. O salmista aqui descreve com cores vivas a cidade de Jerusalém como um símbolo também da igreja de Cristo e também como uma cidade singular. E Jerusalém é isso, uma cidade única, uma cidade singular no reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, será a capital do mundo. É interessante que ela não possui aqui aspectos físicos que favorecem o seu avanço e prosperidade, como outras importantes cidades do mundo, né? Roma, Nova York, Londres. Não, ela foi edificada sob a cabeceira de um grande rio e também não possui porto ou estradas famosas, nem está situada nas principais rotas comerciais do mundo. Além disso, Jerusalém não tem farta provisão de água, fator decisivo para os grandes centros urbanos. Também não possui riquezas tão grandes, minerais, e também não está situada num lugar estratégico para a conquista de novas terras ou alcançar novas fronteiras. Não, apesar de tudo isso, é a cidade mais importante da história. Por quê? Porque nela governará o rei mais importante da história. Jerusalém também é um símbolo da igreja peregrina, da igreja triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre esses 3 pontos, queremos destacar aqui para vocês 3 verdades acerca disso que nós estamos falando. Em primeiro lugar, é uma cidade fundada por Deus. Jerusalém é uma cidade fundada por Deus. Está aí no versículo 1. É uma cidade fundada por Deus. Ou seja, Davi escolheu Jerusalém para ser a capital de Israel. Está lá em 2 Samuel 5, de 6 a 10. Deus chamou Jerusalém de minha cidade, a santa cidade do grande rei, com R maiúsculo. Então, quem é esse grande rei? Jesus de Nazaré. A escolha de Jerusalém, ou Sião, é uma verdade incontestável nas Escrituras. Sim, Salmo 132, 13, Isaías 14, 32. Entre tantos lugares, Deus escolheu Sião, o Monte Santo, causando inveja frustrada aos seus rivais. Salmo 68, versículo 15, fala sobre isso. Mas esse salmo deixa claro que Sião dá nome a uma comunidade, não somente a um lugar. Por isso, há uma alusão direta também à igreja do Senhor Jesus. Deus é o fundador de Jerusalém, no sentido de que ela é um símbolo também da igreja, porque Deus é quem fundou a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E o Senhor é o dono dela, é o fundador dela, é o fundamento dela, é o edificador e é o protetor de Jerusalém. Talvez você não saiba, mas tem até um anjo que protege Israel e automaticamente, por tabela, protege Jerusalém.
tá lá, sobre tudo isso, né? Tá lá em Mateus 16, 18, fala de Jerusalém como de Deus como dono, fundador, fundamento, edificador e protetor de Jerusalém. Mateus 16, 18, tá? Então, Roma, por exemplo, foi fundada em 7 colinas e nunca lhe faltou a linguagem poética para lhe cantar a glória. Mas Sião é muito mais gloriosa entre os montes eternos de Deus. Por quê? Porque é uma cidade também assentada entre montes. Amém? Então, enquanto a pena puder escrever ou a boca falar os seus louvores, nunca serão enterrados no silêncio inglório. Não. Jerusalém sempre será a cidade mais importante do mundo para o coração de Deus e deve ser a cidade mais importante do mundo para os verdadeiros cristãos, o povo de Deus. É interessante que Deus não fundou a igreja na areia política carnal, nem no pântano dos reinos humanos, mas no seu poder e em sua divindade, os quais estão empenhados em estabelecer a igreja amada, que é para ele a principal de todas as suas obras. A igreja é a principal de todas as suas obras, assim como é Jerusalém. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 2, que ela é a cidade amada por Deus. É a cidade amada de Deus. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Ou seja, existe aqui uma escolha amorosa de Jerusalém, e essa escolha representa o amor incondicional de Deus pelo seu povo, pela sua cidade bendita, Sião e Jerusalém. O Senhor nos amou com amor eterno e nos atraiu com benignidade e nos escolheu não por causa dos nossos méritos. Jerusalém também, mesma coisa, mas apesar dos nossos deméritos, e nos amou quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Ele nos amou e nos deu seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Terceiro lugar, é uma cidade afirmada por causa de Deus. É uma cidade firmada por causa de Deus. Salmo 87, versículo 3. Ou seja, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. As coisas grandiosas que se tem dito de Jerusalém são os atos soberanos de Deus nela, por ela e por meio dela. É interessante que o esplendor de Sião será seu rei e seu rol de cidadãos. E nós queremos morar em Jerusalém, nós queremos ver a nova Jerusalém descer do céu. Isso corrobora, é interessante que quando nós pensamos sobre isso, as gloriosas coisas que aqui não se referem a glórias terrenas, mas sim a reunião das nações dentro de um aprisco espiritual do Senhor, como podemos ver nos versículos seguintes. A glória de Sião é a sua preocupação, também é a preocupação do Senhor as outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, os gentios, aqueles que na época ainda não eram de Israel. Está lá em João 10, 16, tá bom? Outro, segundo princípio que nós queremos ensinar é a cidade habitada pelos filhos de Deus. Salmo 87, de 4 a 6. É interessante que a cidade de Jerusalém é um símbolo da igreja, como eu falei, é habitada pelos filhos de Deus, será, né, futuramente, procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. Está lá em Apocalipse 5, versículo 9. Ou seja, em primeiro lugar, nós queremos destacar que Deus tem um povo entre todos os povos. Deus tem um povo entre todos os povos. Está no versículo 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, de Filistia, de Tiro, com Etiópia, lá nasceram. Então vemos vários povos aqui representados. Uma parte representativa do mundo gentil está sendo arrolado na cidade de Deus, pois tem o seu próprio povo dentre as nações gentílicas adjacentes a Israel, somadas a Israel, com as nações mencionadas, né, como representantes do mundo gentílico mais amplo. O povo de Deus, entre essas nações, é considerado como se nascesse em Sião, ou seja, em Jerusalém. É interessante que esses nomes são bem escolhidos. Raabe, isto é, o Egito, o monstro jactancioso, né, orgulhoso, soberbo, está lá em Isaías 37. Ao sul, a Babilônia, né, ao sul aqui, no caso, Egito.
A Babilônia ao norte, duas grandes potências, né? O Egito e a Babilônia, perseguidoras de Israel, mas também perto de casa, ao norte de Israel, a Filístia, inimiga de Israel, como nunca se deslocou. E Tiro, o negociante afluente ao oeste, por fim, a Etiópia e Cush, né? No fim ali, mais no sul ainda de Israel, símbolo das nações mais remotas, até porque a Etiópia e Cush está abaixo do Egito, então representa aqui nações remotas, nações longínquas, né? E é interessante que assim é o evangelho. Todos os gentios que o conhecem estão sendo divinamente inscritos como nativos do reino de Deus. Cada um de nós somos nativos do reino de Deus. Em segundo lugar, vemos também aqui num segundo momento, os crentes verdadeiros são arrolados como cidadãos do céu. Você quer ser cidadão do céu? Será que você vai para o céu? Será que você tem vivido uma vida no Senhor digna de ser chamado filho de Deus e vai para o céu comigo, com Jesus de Nazaré que está nos aguardando lá? É interessante, o Salmo 87, 5 e 6 diz: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o propósito altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Ou seja, essa expressão, este e aquele, significa duas coisas, como ramos de honra. Uma é a qualidade das pessoas e outra é a quantidade delas. A qualidade está no termo este e a quantidade está no termo aquele. Ter essas pessoas nascidas em Sião, em Jerusalém, ou seja, pessoas de destaque, pessoas de eminência, uma multidão e uma pluralidade étnica, de nações, de povos, de língua, de tribos, é parte da dignidade e do renome a ele pertencente. Sião será chamado uma mãe onde nascem homens de todas as raças. É o que diz Gálatas 4, 26. Então, podemos afirmar que aqueles que têm a Deus por pai devem ter também a igreja por mãe. E a igreja aqui não é Roma, não. A igreja aqui é a igreja invisível de Deus, de todas as denominações, né? Pessoas de todas as igrejas cristãs ao redor do mundo, todos os verdadeiros crentes lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Então não importa onde os crentes verdadeiros vivam hoje, se eles estiverem em Cristo, estão arrolados entre os cidadãos futuros de Sião, ou seja, de Jerusalém, a cidade que é sustentada por Deus, tá bom? Então, Alan Harman, né, diz que a ideia de um registro, um livro, é simplesmente um modo de dizer que Deus conhece os que são seus, está lá em 2 Timóteo 2,19, e que nenhum deles perecerá, ou seja, aqueles que verdadeiramente são povo de Deus, não morrerão eternamente, não perecerão com relação à sua alma, à sua vida espiritual, que diz João 10, 27 a 29. É impressionante, né, como podemos ver essa figura do Novo Testamento sendo usada para expressar a admissão aqui de diferentes nações como cidadãos de Sião. João 3, de 1 a 15. Todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro é considerado nascido em Sião pelo próprio Deus, né? Então vemos a menção também aqui do livro da vida, lá em Apocalipse 21, de 24 a 27. Terceiro grande princípio que queremos ensinar para você está no Salmo de número 7, né? Do 87, versículo 7, a cidade da alegria dos filhos de Deus. A cidade da alegria dos filhos de Deus, ou seja, onde Deus está, deve haver alegria. Ou seja, na presença de Deus, a plenitude de alegria, o que diz o Salmo 16, versículo 11. Porque Ele é a nossa alegria. Jesus, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, Ele é a nossa alegria. Então queremos destacar duas verdades aqui para você guardar no seu coração, com relação ao versículo 7, a cidade da alegria dos filhos de Deus. Em primeiro momento, a natureza desse júbilo. Qual é a natureza dessa alegria? A natureza desse gozo eterno? A natureza desse júbilo no coração dos crentes? Quando a Bíblia diz na parte A do versículo 7, todos os cantores saltando de júbilo. Aqui nós vemos uma descrição dessa grande multidão de cidadãos arrolados em Sião, se regozijando com intenso júbilo. É interessante que esse rompimento de júbilo
demonstra que Sião não é apenas um lugar de estabilidade e de glória, mas também de alegria e de frescor. Vou repetir: estabilidade e glória, alegria e frescor. Ou seja, toda a comunidade de crentes, dos gentios, na igreja é prefigurada aqui no Salmo de número 87. Em Cristo já não há mais judeus ou gentios, pois o muro de separação foi derrubado por Cristo, de modo que somos todos um só rebanho, um só corpo, uma só noiva do Cordeiro, uma só igreja, celebrando com júbilo ao Senhor Jesus. É o que diz Efésios 2, de 11 a 22. Num segundo momento, vemos qual é a fonte do júbilo, a fonte da alegria do crente, na parte B do versículo 7, quando o texto diz: entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Será que você pode falar junto comigo? Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Ou seja, o regozijo da multidão de cantores aqui encontra sua fonte de alegria em Sião, em Jerusalém, especialmente no Deus de Sião, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus de Israel, o Deus da igreja de Jesus Cristo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus de Sião. Ele é a fonte máxima de alegria e de bênção. Está no Senhor e nessa cidade espiritual que ele edifica aqui, simbolizando a igreja de Jesus. Então, a ideia aqui é de uma fonte que aponta para o rio da vida. Qual é? E que é o próprio Cristo. O rio da vida é o próprio Cristo. João 7, 37 a 39, Apocalipse 22, de 1 a 2. Então, seja qual for o canal usado, Jesus é a fonte de cada gota de consolo, de modo que as fontes prateadas da graça e as fontes douradas da glória de Deus estão em Jesus. Olha que coisa linda. O Senhor que fundou a igreja é a fonte eterna de todas as suas provisões. Vou repetir: o Senhor que fundou a igreja é a fonte eterna de todas as suas provisões. Receba essa palavra em nome de Jesus. As fontes da nossa fé e todas as nossas graças, a fonte da nossa vida e de todos os nossos deleites e prazeres, as fontes das nossas atividades, da nossa esperança, das nossas antevisões celestiais estão no Senhor. Sem o seu Espírito, seríamos um poço seco, uma cisterna rachada, destituídos de poder para abençoar a nós mesmos e aos outros. É interessante, todas as fontes que estão em mim e todas as fontes que jorram para mim estão em meu Deus, ou seja, fontes superiores de Deus para a sua vida. E também há fontes inferiores, diz Josué 15, 19. Que possamos desfrutar desse manancial fechado, desse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré, desse relacionamento vital com Cristo, manancial fechado de Cantares 4:12, ou nascente dos vales, do Salmo 104:10, ou água da rocha, de Isaías 48:21, e declaramos juntos: todas as minhas fontes estão em ti. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, a tua família. Então, quais são os 3 pontinhos que nós vimos hoje? Vamos só recapitular. Primeiro, Jerusalém é a cidade escolhida por Deus, do versículo 1 ao versículo 3. Vimos que é uma cidade fundada por Deus, vimos que é uma cidade afirmada por causa de Deus e vimos que é uma cidade amada de Deus. Também aprendemos, num segundo ponto, que é a cidade habitada pelos filhos de Deus. Num primeiro momento, vimos que Deus tem um povo entre todos os povos. Vimos também que os crentes verdadeiros são arrolados como cidadãos de Sião. E no terceiro ponto, vimos a cidade da alegria dos filhos de Deus. E vimos aqui 2 momentos: a natureza do júbilo e a fonte do júbilo, que é o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, dentro desse lindo Salmo de número 87, de 1 a 7. Fale comigo: as minhas fontes estão em ti, ó Deus. Essa é a grande
grande verdade que nós devemos guardar no seu coração, que reconheçamos que Deus é a fonte de toda alegria, de toda bênção, de todas as promessas, de toda unção, de toda graça, de toda capacitação, da vida eterna. O Senhor é a fonte, que todas as fontes estão em ti, Senhor. E que venhamos a reconhecer isso em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço para o Bruno Dilon, o pastor Gilmar, a Ana, Iba, Maria Beraldo Dias, a Clari, querida, Fátima Vieira, Eliane Correia Pacheco, o Sidney Farago, o Eduardo Marchini, o Rodrigo Gazi, arquiteto, todos os nossos amados irmãos estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando pela sua vida, sua casa, sua família. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, o Salmo de número 87. São apenas 7 versículos que ensinam tantas coisas maravilhosas para o nosso coração. Obrigado por esses grandes estudiosos, eruditos que nos auxiliam no entendimento da tua palavra, no entendimento das tuas verdades. Obrigado porque a tua palavra, ela alimenta a nossa alma, o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não faz distinção de pessoas entre judeus e gentios, não. O Senhor já quebrou esse muro de separação que havia entre nós, através do corpo de Jesus, através da obra da cruz. Nós vemos, através desse sacrifício bendito, todo muro de separação sendo rompido, quebrado, e o amor universal de Deus sendo derramado sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, será restaurado, liberto, curado pelo teu poder. Por isso, ó Deus, abençoa os teus filhos, a tua casa, a tua igreja, o teu povo, aquele que nos ouve, seja tocado pelo teu poder. Traz a resposta, o milagre, a bênção, seja de ordem familiar, emocional, espiritual, material, seja o que for que eles estejam necessitando, traga a resposta. Pai, nós te pedimos, opera milagres e maravilhas, liberta os cativos, sara os feridos, restaura o teu povo, aviva a tua obra, Pai, e salva cada um deles no Senhor. Nós te pedimos essa graça, em nome de Jesus, se conosco e nos abençoa. Para o louvor e glória do teu nome é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração desejo de contribuir com o nosso ministério, tá bom? Tem os horários da igreja, o endereço do culto, né? Os horários, os dias, tem todas as nossas redes sociais, também tem o nosso site, casanarrocha.com. Lá você vai ter artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para abençoar você, tua casa, tua família. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, e no Spotify também, a maior plataforma de áudio do mundo. Nós temos ali mais de 3.300 vídeos disponíveis para te abençoar, tá bom? Que a graça de Deus venha sobre você. Não esqueça de estar conosco. Venha nessa quarta, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? Venha estar conosco, venha fazer parte dessa comunidade. Dá um joinha aí, não esqueça. Aperta no sininho, deixe seus comentários aqui embaixo de onde você está nos assistindo. O que Deus falou com você através dessa palavra, o que você achou desse vídeo. Compartilhe, aperta no aviãozinho aqui, compartilhe através das suas redes sociais. Desde já, quero mandar um abração a todos vocês, a Márcia, a Romilda Ruiz, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Vocês que entraram agora no finalzinho, vai ficar disponível aqui, para que vocês possam assistir toda a nossa ministração sobre o Salmo 87, de 1 a 7. Deus os abençoe, amém e amém.